E não demorou muito, a corda puxou, e o barulho repetitivo do sino avisava que tinha algo lá, perto do casarão, à nossa espreita. Fui devagar e olhei na pequena brecha que deixei no canto da janela. Estava lá, aquela enorme criatura parada, a nos olhar. Os olhos daquilo brilhavam, com um tom avermelhado na escuridão. E ali eu vi que aquilo era muito inteligente, pois estava puxando a corda de aviso de propósito, e quando puxava, ficava a olhar o movimento na casa. Parecia que estava brincando com nós, mas na verdade era só um truque para nos distrair, pois bem perto da casa, ao lado direito da porta, estava outra fera, esperando algum de nós sair para atacar. Nesse momento, percebi que sair atirando como um louco poderia custar nossas vidas. Teria que ser mais esperto que essas criaturas, senão certeza que seria meu fim e do fazendeiro. Voltei calmamente e fiz o sinal para o fazendeiro fazer silêncio e sair por trás, pegando a fera pelas costas, e atirei com a 12. Pegou direto na nuca do bicho. Tiro esse que fez muito estrago. Só disparei o tiro e voltei rapidamente para casa e tranquei bem a porta. Ficou um silêncio por um breve momento, quando de repente um uivo muito alto ecoa na mata, seguido de um rosnado, que só de lembrar me dá calafrios nas espinhas. E ao longe escutamos um galope que se aproximava rapidamente, e em questão de segundos aquilo se joga contra a porta, e pela a força da batida não aguentaria por muito tempo. Fiquemos esperando ele entrar, a qualquer momento, mas de repente as batidas cessaram, e um barulho forte no telhado chamou nossa atenção. A fera estava lá em cima da casa. Ficou lá, se movimentando lentamente, quando escutamos o barulho das patas correndo de volta para a mata, quando que nos primeiros raios de sol batem nas frestas para nosso alívio. Anunciava a chegada do dia. Saímos para fora, e deu para ver os estragos que a fera havia feito. Os poucos animais que restavam estavam em pedaços, e o bicho que eu havia baleado não estava mais ali, somente marcas de sangue ficou no lugar. Demos uma boa olhada na fazenda, e havia marcas de garra por tudo. Então decidimos sair dali, pois já estávamos com poucas balas e procurar um lugar mais seguro para descansar, pois já havia algumas noites que não dormimos direito. Pegamos os cavalos e levamos tudo que iríamos precisar na viagem. Nosso destino seria a fazenda do seu Gusmão, o irmão mais velho do fazendeiro. Então partimos. Pretendíamos chegar antes do anoitecer, pois se dessemos de cara com a fera, sem ter algum lugar para nos proteger, certeza que seria o nosso fim. O caminho era longo, mas como os cavalos eram os melhores que o fazendeiro tinha, chegamos antes do pôr do sol. Vale lembrar que os 2 cavalos só sobreviveram aos ataques porque estavam dentro do casarão de madeira com nós, pois lá havia 2 estrevarias de cavalos, justamente para os 2. Bom, chegando lá, seu Gusmão veio ao nosso encontro na porteira, com alguns capatazes, fortemente armados, e percebi que junto deles havia um índio. Ele não parava de me olhar. Então o fazendeiro puxou seu irmão para um canto, e ficaram conversando por alguns minutos. Seu Gusmão chegou de lá bastante agitado, e pediu com que os homens convocassem o resto do pessoal, que todos se reunissem na casa principal, com todas as armas que encontrasse. E assim foi feito. Seu Gusmão parecia saber do que se tratava. A noite chegou, e junto dela, a lua cheia estava bem maior do que o normal. O silêncio tomava conta do lugar, quando que novamente aquele uivo ecoou, e cada vez que uivava, chegava mais perto, e o medo era inevitável no olhar do pessoal presente ali. E novamente escutamos aquele galope. Um dos homens já queria sair, pois dizia que fosse outro homem chegando a cavalo. Mas eu o impedi, que abrisse a porta, e falei para ele que ele fosse até a janela e espiasse para ver se visse algo. E fui para a janela dos fundos, dar uma olhada. Mas quando voltei, o homem estava paralisado, olhando pela janela. Fui até ele
e o que eu vi, juro que me fez tremer as pernas. Não tinha uma fera lá, e sim vários olhos vermelhos nos olhando do escuro. Eram vários deles, não sei certo quantos eram, mas eram vários. Então, sem medo algum, começaram a atacar a casa por todos os lados. Os homens atiravam com armas de calibre pesado e abria brecha nas paredes. E logo, aquelas criaturas invadiram. Saí para fora e subi numa árvore, e consegui ver a carnificina lá embaixo. Deu muitas, inclusive o fazendeiro, que foi atacado pelas costas. Consegui atingir lá de cima umas 3 feras, mas aquela mesma, parecia que me procurava, e logo achou. Eu tentava recarregar minha arma, mas por algum motivo ela travou. Então desci da árvore e tirei minha faca da cintura, e se voltaram todas as feras contra mim, mas aquela, cujo matei seu irmão, não deixou que nenhuma criatura me atacasse, pois percebi que travaríamos uma luta, só eu e ela, até a morte. Então tudo parou por alguns segundos, até o vento parou, e o lobisomem me atacou, cravando seus dentes no meu ombro, mas consegui perfurá-lo na costela umas 3 vezes, até que o bicho foi perdendo as forças. Caímos ali, e aquilo caiu por cima de mim, e na queda a faca perfurou ainda mais fundo, e com um berro agoniante, o lobisomem estava morto. E logo voltou à sua forma de homem, caindo por cima de mim. Vendo tudo aquilo, o resto das feras fugiram, e eu apaguei, acordando 3 dias depois, numa cama, sendo cuidado por aquele índio que estava junto com os homens da fazenda. Demorei mais uns dias e me recuperei. Agradeci o velho índio por tudo e me fui embora para bem longe daquele lugar. Então conheci minha esposa, formei uma família e tudo foi se perdendo com o tempo. Só ficou as histórias. Bom, pessoal, essa é a parte final do relato Os Lobisomens de Ribeirão. Se você tiver algum relato assim, mande para nós, que estaremos contando aqui no canal. Peço uma força também para nos seguir no Instagram, no Kawaii e no TikTok. E não se esqueça, pessoal, de deixar seu like, se inscrever e ativar o sininho. Boa noite, Matilha, e até breve.